E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Daniel e nessa aula eu vou falar para vocês sobre pares ordenados, tá? O que vem a ser um par ordenado? Deixa eu escrever aqui. Bom, lá em conjuntos a gente já tinha visto, né, sobre pares, e aí nós tínhamos visto o seguinte, que 3 e 4 é a mesma coisa que 4 e 3, né? A ordem lá em conjuntos não faz diferença. Inclusive, em conjuntos, a gente tinha, se eu tivesse um conjunto 3, 4, 4 e 3, seria a mesma coisa que esse conjunto, certo? Isso em conjuntos, que a gente estudou antes de chegar nessa parte da matéria. Pois bem, par ordenado é quando esse par tem que seguir uma ordem, porque se não seguir essa ordem, ele vai se formar em outro par, que é exatamente o que nós vamos estudar. Okay? Então, em par ordenado, a gente sempre tem um par, e esse par ele segue uma ordem x e y. Okay? Então, observem que, se eu falo que o par 3 e 4 é um par ordenado, então, logicamente, o x é igual a 3 e o y é igual a 4. Se eu inverto eles, eu estou querendo dizer que o x é 4 e o y é 3. Tá? Então, a ordem faz, sim, muita diferença. E por que eu estou falando de x e y? Porque quando nós formos estudar par ordenado, nós vamos estudar eles dentro de um plano cartesiano. O que vem a ser um plano cartesiano, professor? Vocês já devem ter visto, com certeza, na escola. Mas vamos lá. Imaginem, pessoal, deixa eu colocar uma cor mais agradável aos olhos, uma cor azul. Bom, imaginem aqui que eu tenho um conjunto de retas, tá? E aí, ó, deixa eu só alinhar aqui, que é complicado alinhar na mesa digitalizadora. Espera aí, aqui. Bom, aqui eu vou ter x e y, tá certo? Bom, eu vou fazer aqui como se fosse cada pontinho desse, ele vai representar um número, tá? Um número dentro do conjunto dos números inteiros. Ou seja, aqui é o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e assim vai, tá? Deixa eu só jogar um zoom aqui, porque aí fica melhor para vocês, né? Bem melhor a visualização, tá ok? Gente, embaixo eu também vou ter elementos, tá? Então, neste caso aqui, eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, observe uma coisa. Enquanto nessa reta, os números que estão acima de y, da reta x, são positivos, os números que estão abaixo são negativos. Ok? A mesma coisa é com relação ao x, que se eu traçar retas aqui, ó, desse lado da reta numérica, isso aqui vocês já devem estar mais familiarizados. Vocês verão que acima é positivo e desse lado, que eu fui esperto e não fiz o restante da reta, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Bom, desse lado, senhores, será os negativos, os x negativos, tá? Então aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim vai. Bom, esse é o plano cartesiano, vocês já conhecem. Também conhecem a questão dos quadrantes. Esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto, tá? Nos quatro quadrantes, a ordem de x e y, a questão de positivo e negativo, vai influenciar. No primeiro quadrante, todos eles são positivos, tanto x quanto y, tá? Neste segundo quadrante, é o lado que o x está negativo, estão vendo?
Então, neste caso aqui, o x, que é o primeiro, é negativo, mas o y continua positivo. Vamos ver exemplos aqui. No terceiro quadrante, ambos são negativos. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Tá certo? Se vocês forem ver isso aqui, ó, o x ele se divide em positivo desse lado, estão vendo? E negativo desse lado. Enquanto que o y ele vai se dividir como se fosse dois hemisférios da Terra. Tá? O hemisfério norte ele é positivo, e o hemisfério sul ele é negativo. Belezinha? Belezinha. Então vamos dar um exemplo aqui. Então vamos pegar o próprio par ordenado 3 e 4. Esse par ordenado 3 e 4, ele vai estar o x igual a 3 e o y igual a 4. Vou fazer como se fosse uma batalha naval. Ó, vou ver até onde que eles vão se encontrar. Pronto. Esse ponto é o ponto 3 e 4. Facinho, né, pessoal? Não confundam. Se vocês forem fazer começando a partir do 4 no 3, ó, se eu fizer esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, ele já não é mais o mesmo ponto, tá? Esse ponto aqui, ó, é o ponto 4 e 3. Lembram? Por isso que se chama par ordenado. Legal. Aí, gente, você já deve ter reparado que esse x ele vai representar um conjunto de pontos que é infinito, tanto para frente quanto para trás, né? Tanto negativo quanto positivo. E o y também vai representar um conjunto de pontos, que por sua vez é infinito também, ok? E esses pontos não estão só no conjunto dos números inteiros, eles estão no conjunto dos números reais. Por que eu falo isso? Porque se eu desse um zoom aqui entre o 3 e o 4, eu poderia, por exemplo, pegar o 3,1, 3,01 e assim sucessivamente. Isso nos remete a um outro assunto, que é o produto cartesiano. O que vem a ser o produto cartesiano, professor? O produto cartesiano, pessoal, é quando eu tenho dois conjuntos, e aí, como o próprio nome fala, né? Produto. E cartesiano eu vou fazer no plano cartesiano que eu acabei de ver. Esses dois conjuntos, eu vou representar por A vezes B. É lógico que, como aqui é um par ordenado que o primeiro é sempre o x, o segundo o y, neste caso, a resposta do produto cartesiano vai gerar pares ordenados, x e y, que é o que nós estamos vendo, tais que os elementos de x vão pertencer ao primeiro conjunto e os elementos de y vão pertencer ao segundo conjunto. Como assim, professor? Como assim? Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Imaginem aqui que eu tenho um conjunto A. Deixa eu escrever de vermelho para ajudar vocês. Imagine aqui que eu tenho um conjunto A formado por 1, 2 e 3. E um conjunto B formado por 1 e 4. Tá? Então, a resposta de A vezes B, ou seja, o produto cartesiano de A com B, vai me gerar todas as possíveis soluções entre A e B. Todas as combinações possíveis, lembrando que os elementos de x são todos do A e os elementos de y são todos do B. Então, neste caso, pessoal, vai gerar 1 e 1, porque eu peguei 1 de x com 1 de y. O outro par ordenado pode ser 1 e 4, porque peguei 1 de 4. E assim vai. Então, o próximo seria 2 e 1, 2 e 4, 3 e 1, 3 e 4. Ok? E isso, gente, eu poderia também representar isso de várias formas, tá? Esse seria a minha apresentação por meio de conjuntos. E isso, em diagrama de Venn, eu poderia representar da seguinte forma. Olha só que interessante. Eu tenho um conjunto A, formado por 1, 2 e 3. E o conjunto B, formado por 1 e 4. Então, o primeiro elemento, que seria o primeiro par, perdão,
seria 1 e 1, eu sairia de 1, chegaria no 1. O outro, 1 e 4. Depois, 2 e 1, 2 e 4, 3 e 1 e 3 e 4. Outra forma de se representar um produto cartesiano, pessoal, é por meio de um par do próprio plano cartesiano, né? Então, olha só, eu tenho aqui, ó, o primeiro, eu tenho 1 e 1, né? Então, como que ficaria isso aqui? Bom, ficaria aqui, ó. Então, esse aqui seria o meu primeiro par ordenado dentro do plano cartesiano. O segundo seria 1 e 4. Então, vou pegar 1 de x e 4 de y. Estaria bem aqui. Tá? O terceiro seria 2 e 1. Então, aqui neste aqui. O quarto, 2 e 4. O quinto, né? 3 e 1. E o sexto, 3 e 4. Então, todos esses 6 pontos seriam o meu produto cartesiano. Por que são 6? Bom, você já deve ter reparado que são 6, porque aqui eu tenho 3 elementos e aqui eu tenho 2. Então, sempre o meu produto cartesiano vai gerar como resposta o próprio produto do número de elementos de um conjunto com o outro. Ok?